clico nela, coloco o nome para minha regra, vou colocar aqui de treinamento ignora spam. Você vai aplicar essa regra a quem? A todos os remetentes que o domínio é. E aí eu vou colocar o domínio. Qual é o domínio? Camaro.live. E vou adicionar esse domínio. Vou clicar em salvar. E o meu domínio ele vai ser ignorado pela filtragem de anti-spam. Agora eu preciso definir qual é a ação que deve ser tomada quando chegar um e-mail desse domínio. Você quer que ele faça o quê? Como essa é uma regra já pré-definida, ele trouxe para mim a ação configurada. Então, ele modifica as propriedades da mensagem e definição de nível de confiança, como -1. Se eu quiser, eu posso adicionar uma segunda ação, clicando nesse sinal de mais. Como, por exemplo, encaminhar a mensagem para aprovação e para as pessoas. E aí eu vou selecionar para quem que ele vai mandar. Eu não vou colocar nenhuma segunda condição, eu vou deletar. Também posso colocar uma exceção, né? Se o remetente for, se o destinatário for, né? Se o remetente for uma pessoa, ou um membro de um grupo, ou de um domínio, e aí você consegue colocar uma exceção para essa regra, tá ok? Nós não vamos colocar nenhuma exceção. Vou deletar aqui a exceção. Vou clicar em avançar. E aí eu configuro o modo que essa regra vai ser executada. Eu posso impor, e aí ela realmente vai ser executada para esse domínio. Eu posso testar com dicas de política, ou seja, quando chegar um e-mail do domínio camaro.live e bater nessa regra, ele vai apenas visualizar essa mensagem chegando no ambiente e vai notificar o administrador da ação que essa regra tomou. Isso significa que ele não vai fazer nada, ele não vai tomar nenhuma ação. Ele vai ver o que está acontecendo no seu ambiente e vai enviar esse comportamento para o seu administrador. E eu posso testar sem dicas de e-mail, onde ele vai apenas monitorar o que está acontecendo nessa regra. E depois eu acesso o Exchange Online e valido o comportamento dessa regra. Eu posso definir a auditoria do nível de severidade dessa regra em baixo, médio, alto, ou não auditar, ou não especificado. Eu posso agendar a ativação e a desativação dessa regra para um determinado dia e horário. E eu posso parar o processamento de mais regras. Essa opção aqui, ele faz com que, se eu tiver uma hierarquia de regras, ele vai respeitar toda a fila de regras. Eu tenho a regra 1, a regra 2, a regra 3. Se essa regra aqui de ignorar o spam for a regra número 1 e eu tiver outras regras, eu tiver outras 5 regras a serem executadas, que vai afetar essa mensagem, e essa opção aqui estiver marcada, ele vai ignorar o processamento dessas próximas regras. Adiar o processamento da regra se não estiver concluído, e aí ele não vai fazer a entrega da mensagem se o processamento de cada regra for concluído. Corresponder o endereço do remetente na mensagem. E aí eu posso colocar cabeçalho, posso colocar envelope e posso colocar envelope ou cabeçalho. Eu coloco cabeçalho se eu quiser colocar uma mensagem nesse cabeçalho. E aí eu posso descrever nesse campo aqui de comentário qual é a mensagem que eu vou colocar. Vamos configurar aqui nenhuma mensagem. Vou clicar apenas em avançar. E ele traz para mim uma revisão da minha regra, né? Eu posso revisar a minha regra e eu clico em concluir. E é só esperar a nossa configuração ser propagada. Regra criada, eu clico em completo e aqui está a nossa regra com status de disable. E aí eu posso adicionar outra regra, eu posso editar essa regra, eu posso duplicar essa regra. Eu também posso excluir e atualizar.
Quando eu clico aqui em atualizar, depois de alguns instantes, a Microsoft vai habilitar essa regra para a gente. Eu vou excluir aqui essa regra, não preciso dela, vou confirmar, ela está excluindo, aguardar a exclusão, regra excluída. Outra regra que é bastante comum da gente criar é de encaminhamento de e-mail. Dessa vez não vamos utilizar template, tá? Vamos criar uma regra nova. Vou clicar aqui em adicionar regra, criar uma nova regra. Eu vou colocar aqui encaminhamento de e-mail. Eu vou aplicar essa regra se o destinatário é esta pessoa. Qual é a pessoa? Vou colocar aluno B. Vou clicar em salvar. Então, se o destinatário for alunob@dgloliveira.com, ele vai fazer o quê? Ele vai redirecionar a mensagem para este destinatário. Qual é o destinatário? Aí eu vou colocar aqui o Bruce Brenner. O Bruce Brenner, vou clicar em salvar. Se eu quiser, eu posso adicionar uma outra condição. Vou pedir para encaminhar mensagem também para o seguinte conector. E aí eu vou escolher o conector lá do Exchange Online ou vou mandar para a quarentena. Vou deletar e também posso criar uma exceção. Não vou criar exceção, vou apenas clicar em avançar. E aí eu tenho as mesmas configurações daquele modelo de regra que a gente criou. Eu tenho a severidade, eu posso colocar baixo, médio, alto ou não auditar. Posso colocar a regra como imposta, ou seja, são as mesmas regras que eu mostrei lá na regra de ignorar anti-spam. Vou apenas aqui clicar em avançar. Ele vai me trazer a revisão da minha regra. Novamente, todas as configurações que eu escolhi na criação dessa regra. E aí eu clico em concluir e a minha regra de encaminhamento está pronta. Então, pessoal, eu tenho uma infinita possibilidade de trabalhar com regras de fluxo de e-mail. Não esquece que essas regras funcionam para todos os usuários da sua organização. A leitura dessas regras ela é feita antes das mensagens serem entregues na mailbox do usuário, tá ok? Então, pessoal, a gente vai finalizar essa aula aqui. A gente vai para a terceira parte dessa aula, onde a gente vai começar a falar de rastreamento de mensagens, tá ok? Não esquece aí de responder a validação de conhecimento. Como você está acostumado, a nossa validação de conhecimento aí tem 4 perguntas ou agora atividades para você executar. Então, como configurar as regras de diário? Vai lá e executa na prática. Configure um novo relacionamento de organização compartilhando as informações de disponibilidade de calendário com somente hora. Estude lá a política de anti-spam e veja quais as possíveis configurações e revise as configurações de política de anti-spam de saída, de entrada e de filtro de anti-spam. Tá ok? Vamos para a próxima aula.